Como saber se o Espírito Santo está presente na sua vida e no seu coração? Nesse vídeo, vou apresentar a você alguns indícios bíblicos e inconfundíveis da presença dele. O primeiro e talvez mais importante sinal de que o Espírito Santo está presente em sua vida é a confiança inabalável na sua salvação. Romanos 8,16 afirma: o próprio Espírito atesta com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa confirmação interior que recebemos do Espírito Santo nos garante que, apesar das circunstâncias, das dúvidas e até mesmo das falhas humanas, somos filhos de Deus. Este é um dos principais sinais da presença do Espírito Santo em nossa vida. A certeza de que pertencemos a Deus, que fomos adotados em sua família e que a nossa salvação está segura em Cristo. Muitos cristãos, ao longo de sua caminhada, podem passar por momentos de questionamento e dúvida. Algumas perguntas comuns que surgem são: será que realmente recebi o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo me abandonou por algum erro que cometi? Esses questionamentos são naturais, principalmente quando passamos por períodos de dificuldade ou quando falhamos. No entanto, é importante lembrar que a presença do Espírito Santo não depende da nossa perfeição, mas da obra de Cristo em nossas vidas. Ele habita em nós e nos assegura que somos filhos de Deus, e essa certeza não deve ser abalada pelas nossas falhas ou dúvidas momentâneas. A dúvida não é um sinal de que o Espírito Santo não está presente. Pelo contrário, a dúvida pode ser vista como uma manifestação de que estamos conscientes da nossa humanidade e da necessidade de Deus. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 7, descreve a luta entre a carne e o espírito, uma luta interna que todos os cristãos enfrentam. Contudo, a presença do Espírito Santo em nossa vida traz uma segurança que vai além das nossas falhas. Ele testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus, e isso é algo que não pode ser tirado de nós. Outro sinal evidente da presença do Espírito Santo em nossa vida é a produção do fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22 e 23, o apóstolo Paulo descreve o fruto do Espírito como sendo composto de virtudes como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades não são algo que podemos simplesmente fabricar por esforço próprio, mas são frutos naturais que surgem em nossas vidas quando o Espírito Santo está presente e atuando em nosso coração. Esses frutos não são apenas características externas, mas refletem uma mudança interna profunda que transforma a maneira como pensamos, sentimos e agimos. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos transforma de dentro para fora. O amor que sentimos por Deus e pelos outros é mais profundo, a alegria que experimentamos é mais plena, a paz que recebemos de Deus transcende as circunstâncias e a paciência e a bondade se tornam mais naturais em nossas interações diárias. Esses frutos são um sinal claro de que estamos sendo transformados à semelhança de Cristo, o que é o propósito da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Entretanto, é importante entender que a presença do Espírito Santo não significa que seremos perfeitos ou isentos de dificuldades. Vivemos em um mundo caído e a luta contra o pecado ainda faz parte da nossa realidade. No entanto, a presença do Espírito nos ajuda a crescer em santidade e a refletir mais de Cristo em nossa vida a cada dia. Se você tem notado um crescente desejo de viver de acordo com a vontade de Deus, um anseio por santidade e uma mudança em seu comportamento e atitudes, isso é uma evidência clara da obra do Espírito Santo em sua vida. Além dos frutos visíveis do Espírito, outra maneira de reconhecer a presença do Espírito Santo em sua vida é observar a transformação do seu caráter. O caráter de Cristo começa a ser formado em nós à medida que o Espírito Santo trabalha em nosso interior. Gálatas 5, 22 aos 23, fala sobre o fruto do Espírito, que é essencialmente a manifestação do caráter de Cristo em nossas vidas,
o verdadeiro teste de nossa fé e da obra do Espírito em nós não está apenas nas manifestações exteriores, como falar em línguas ou realizar milagres, mas na transformação interna do nosso caráter. A Bíblia nos exorta a abandonar o velho homem e a nos revestir do novo homem, criado à imagem de Deus em justiça e santidade. Efésios 4, 22, 24. Esse processo de renovação é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Ao recebermos o Espírito Santo, somos chamados a abandonar velhos hábitos e práticas que não condizem com a santidade de Deus e a viver de uma maneira que reflete a natureza divina. Isso significa que nossas atitudes, palavras e comportamentos devem refletir o caráter de Cristo. A transformação do caráter é um processo contínuo e o Espírito Santo trabalha em nós para moldar-nos de acordo com a imagem de Cristo. Isso não significa que seremos perfeitos, mas que a tendência de nossa vida será cada vez mais viver de acordo com os princípios de Deus. O Espírito Santo nos dá a capacidade de viver uma vida de integridade, honestidade, humildade e amor, e essas qualidades se tornam cada vez mais evidentes em nossas vidas. É importante reconhecer que, enquanto o Espírito Santo trabalha em nós para nos transformar, também estamos envolvidos em uma batalha espiritual. Efésios 6:11 nos ensina a nos revestirmos de toda a armadura de Deus para estarmos firmes contra as ciladas do diabo. A presença do Espírito Santo em nossas vidas não nos isenta da luta contra as tentações e as mentiras do inimigo. Na verdade, a batalha espiritual muitas vezes se intensifica quando estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. O inimigo tenta semear dúvidas e incertezas e muitas vezes ele usa nossas próprias falhas e fraquezas para nos fazer questionar nossa identidade em Cristo. Por isso, é fundamental estar enraizado na palavra de Deus e nas promessas que Ele nos fez. Quando conhecemos a verdade da palavra de Deus, podemos resistir às mentiras do inimigo e permanecer firmes na confiança de que somos filhos de Deus. Mesmo quando as dúvidas surgem, podemos olhar para as Escrituras e lembrar que o Espírito Santo atesta em nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa segurança não vem de nossos próprios esforços, mas da obra de Cristo e do Espírito em nós. Outro sinal claro de que o Espírito Santo habita em você é o amor profundo por Jesus e o desejo de obedecer aos seus mandamentos. Jesus afirmou em João 14,15: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." O amor por Jesus é um dos maiores sinais da presença do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo nos capacita a amar a Cristo de maneira profunda e verdadeira, e esse amor se manifesta em nossa obediência à sua palavra. O desejo de obedecer a Deus não é algo que surge de nossa própria força ou determinação, mas é uma evidência da obra do Espírito Santo em nós. Ele nos dá um novo coração, um coração que deseja agradar a Deus e viver de acordo com a sua vontade. Esse amor e esse desejo de obediência não são perfeitos, mas são sinais claros de que o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas. Reconhecer a presença do Espírito Santo em nossas vidas é um passo fundamental para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Ele nos capacita a viver uma vida de confiança em nossa salvação, a produzir o fruto do Espírito, a transformar nosso caráter e a resistir às tentações do inimigo. A presença do Espírito Santo nos traz uma paz profunda, uma certeza de que somos filhos de Deus e nos chama a viver uma vida de santidade e obediência a Cristo. Se você tem dúvidas sobre a presença do Espírito Santo em sua vida, saiba que Ele está com você. Não desista. Continue buscando a Deus em oração, na palavra e na comunhão com outros crentes. A presença do Espírito Santo é a maior dádiva que Deus nos concede e Ele está sempre disposto a nos guiar, transformar e fortalecer. Ao cultivar um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, você experimentará a transformação que somente Ele pode proporcionar.
e a sua vida será um reflexo da glória de Deus. A presença do Espírito Santo em nossas vidas não é algo estático ou limitado a um momento específico da nossa jornada cristã. Pelo contrário, ele se torna uma fonte de renovação diária. A Bíblia nos ensina que, à medida que buscamos a Deus, o Espírito Santo nos transforma constantemente, dia após dia, para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Isso significa que a presença do Espírito Santo não é apenas uma experiência inicial, mas uma realidade contínua que nos molda ao longo da vida. Em 2 Coríntios 4,16, Paulo nos lembra que, embora o nosso corpo exterior esteja se desgastando, o nosso homem interior está sendo renovado dia após dia. Esse processo de renovação é obra do Espírito Santo. Cada dia é uma oportunidade para experimentar mais da presença do Espírito em nossas vidas, para ser moldado pela sua direção e para crescer em santidade. O Espírito Santo nos capacita a vencer os desafios diários, a tomar decisões sábias e a viver de maneira que reflita o caráter de Cristo. Essa renovação não ocorre apenas em momentos de grande oração ou em experiências espirituais intensas, mas também nas pequenas situações cotidianas. Quando você enfrenta uma decisão difícil e sente paz em seu coração para tomar a escolha correta, isso é um sinal da orientação do Espírito Santo. Quando você age com paciência em uma situação desafiadora, essa é a transformação do caráter operada pelo Espírito. A presença do Espírito Santo, portanto, é um processo contínuo que nos molda dia após dia, para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Um dos títulos mais conhecidos do Espírito Santo é o de Consolador. Jesus prometeu aos seus discípulos, em João 14, 16 e 17, que ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco, não apenas para ensinar, mas também para nos consolar. Em momentos de dor, sofrimento, perda ou dificuldade, o Espírito Santo é o Consolador que nos fortalece, nos traz consolo e nos dá a capacidade de suportar as adversidades com fé e esperança. O consolo do Espírito Santo não é uma simples sensação de alívio temporário, mas uma paz profunda e duradoura, que transcende as circunstâncias. Em momentos de aflição, quando nos sentimos sozinhos ou desamparados, o Espírito Santo nos lembra da fidelidade de Deus, nos envolve com seu amor e nos fortalece para que possamos continuar na nossa jornada. Ele é o amigo fiel que nunca nos abandona, que intercede por nós diante de Deus e que nos ajuda em nossas fraquezas. É importante entender que o consolo do Espírito Santo não significa que os desafios desaparecerão, mas sim que, mesmo no meio das dificuldades, podemos encontrar paz e força. Como está escrito em Romanos 8, 26, 27, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, quando não sabemos como orar ou o que pedir, o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus de uma maneira que vai além das palavras. Ele conhece nosso coração e nossas necessidades e Ele sempre nos ajuda de acordo com a vontade de Deus. A santificação é um dos processos centrais na vida cristã e o Espírito Santo desempenha um papel crucial nesse processo. A santificação é a obra de Deus em nossas vidas, na qual somos progressivamente transformados para refletir a sua imagem e viver de acordo com seus padrões de santidade. Isso envolve a purificação de nosso coração e mente, a renúncia ao pecado e a busca por uma vida que seja agradável a Deus. A santificação não é um processo instantâneo, ela acontece ao longo da vida do cristão. É um trabalho contínuo do Espírito Santo, que nos capacita a dizer não ao pecado e a viver de acordo com os princípios de Deus. Como está escrito em 1 Pedro 1, 15 e 16, mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A santificação é uma chamada para viver de acordo com a natureza de Deus, refletindo seu caráter em nossas vidas.
O Espírito Santo nos ajuda a realizar isso, proporcionando a força e a motivação para viver de maneira santa e separada do pecado. A presença do Espírito Santo nos permite vencer as tentações do pecado e nos torna mais sensíveis à voz de Deus. Ele nos corrige quando estamos nos afastando da verdade, nos convictos do nosso erro e nos guia em direção à justiça. À medida que somos santificados, o Espírito Santo nos ajuda a crescer em nossa compreensão de Deus e em nosso relacionamento com Ele. Ele nos capacita a viver de maneira que honre a Deus em todas as áreas da nossa vida. Outro aspecto importante da presença do Espírito Santo em nossas vidas é o poder para compartilhar o Evangelho. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos capacita a testemunhar de Cristo com ousadia e eficácia. Em Atos 1:8, Jesus prometeu que os discípulos seriam revestidos de poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e que seriam suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Esse poder não se limita apenas a pregar nas ruas ou a realizar milagres, mas também inclui a habilidade de compartilhar o amor de Deus e a mensagem de salvação em qualquer contexto da vida cotidiana. O Espírito Santo nos dá coragem para falar de Jesus em meio à oposição, e ele também nos dá sabedoria para compreender as necessidades espirituais das pessoas ao nosso redor. Quando o Espírito Santo está presente em nossas vidas, nos tornamos instrumentos de Deus para alcançar o perdido, para curar os feridos e para proclamar a boa nova do Evangelho. Ele nos dá as palavras certas, nos guia nas conversas e nos ajuda a ser uma luz no mundo. Como está escrito em 1 Coríntios 2:4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Portanto, o poder do Espírito Santo não é algo reservado apenas para líderes ou missionários. É uma capacitação disponível para todos os cristãos que desejam ser usados por Deus para espalhar sua mensagem. Quando somos cheios do Espírito Santo, somos habilitados a cumprir a grande comissão e a viver uma vida de evangelismo constante, seja através das palavras que falamos, seja através das ações que demonstram o amor de Cristo. A vida de oração é outro aspecto vital para experimentar a presença do Espírito Santo de maneira mais profunda. O Espírito Santo nos guia e nos capacita a orar, ajudando-nos a nos comunicar com Deus de maneira eficaz e a alinhar nossos corações com a sua vontade. Quando oramos em espírito, estamos permitindo que o Espírito Santo nos conduza, nos inspire e nos interceda perante o Pai. A oração não é apenas uma prática de pedir a Deus por coisas materiais ou por situações específicas, mas é uma oportunidade para cultivar um relacionamento íntimo com o Senhor. O Espírito Santo nos ajuda a orar de acordo com a vontade de Deus, mesmo quando não sabemos o que pedir. Em Romanos 8:26-27, lemos que, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A vida de oração, guiada pelo Espírito Santo, é uma forma de experimentar a presença de Deus de maneira mais profunda e nos ajuda a viver em harmonia com a sua vontade. Além disso, a oração em línguas é uma das formas mais poderosas de experimentar a presença do Espírito Santo. Ela nos permite orar de maneira sobrenatural, além da nossa compreensão natural, permitindo que o Espírito Santo ore por nós de maneira perfeita. Embora nem todos os cristãos experimentem o dom de línguas, todos os crentes têm acesso ao poder do Espírito Santo para orar e interceder com profundidade. Finalmente, a presença do Espírito Santo em nossas vidas é uma garantia da promessa de Deus. Em Efésios 1:13-14, lemos que, ao crermos em Cristo, somos selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, até a redenção de possessão de Deus. Isso significa
que a presença do Espírito Santo em nossas vidas não é apenas uma bênção presente, mas uma garantia de que as promessas de Deus para o futuro são verdadeiras. O Espírito Santo nos assegura que, apesar das dificuldades da vida, temos uma herança eterna reservada para nós em Cristo. Ele nos lembra da promessa de que um dia estaremos com Deus na glória, livres do pecado e da morte. O Espírito Santo é, portanto, uma garantia de que em Cristo somos mais que vencedores e que a salvação que recebemos é segura. Reconhecer a presença do Espírito Santo em nossa vida é uma experiência transformadora e profunda. Ele nos capacita a viver com confiança na nossa salvação, a produzir o fruto do Espírito, a ser santificados, a evangelizar com poder e a viver uma vida de oração e intimidade com Deus. Ele nos guia, nos consola, nos fortalece e nos assegura das promessas de Deus para o nosso futuro. Se você deseja experimentar mais profundamente a presença do Espírito Santo, busque uma vida de oração, de comunhão com Deus e de obediência à sua palavra. O Espírito Santo é a maior dádiva que Deus nos deu, e Ele está sempre disponível para nos guiar, nos capacitar e nos transformar. Ao cultivar um relacionamento íntimo com Ele, sua vida será marcada por sua presença, e você verá a transformação que Ele pode operar em seu coração e em sua vida.